quando eu falei de uma forma dual para provocar mesmo. Assim, uma disposição interna, uma disposição externa. Mas a ideia é que tanto essa disposição interna, de perceber essa conversa interna, quanto essa disposição externa de ampliar a percepção corporal, elas precisam estar entrelaçadas, juntas, unidas. Porque isso amplia a minha capacidade de viver o que está acontecendo aqui e agora. A ação. Uma ação conectada com o que eu quero para o mundo, como eu quero estar no mundo. Quem é que está do seu lado, aqui e agora? Olhe para quem está do seu lado. Você já tinha percebido quem estava do seu lado? Você já tinha... As pessoas se conhecem. As pessoas que ainda não se conhecem. Olhe para o seu lado. Esteja presente, olhando para o seu lado. Veja a pessoa que está do seu lado. Olhe para trás. Isso. Olhe para trás. Veja quem está aqui. Veja quantas pessoas tem aqui. Isso é presença. Muitas vezes, ficamos incomodamente num lugar e deixamos de perceber a existência do outro. Só que não é só numa palestra. Às vezes é em casa. Com as pessoas aparentemente mais íntimas. A gente deixa de ver essas pessoas. Deixa de estar presente com essas pessoas. Fugimos. Estamos juntos, mas o pensamento está muito longe dali. Estamos ocos, vazios. É um corpo vazio, porque eu estou ausente. Sim? E, às vezes, quanto mais próximos, mais esse fenômeno acontece. Adivinhe por quê? O que será que faz com que nos ausentemos com as pessoas mais próximas e mais frequentemente? O que será? O que será que provoca isso? Isso acontece com vocês? Está rindo? O que será que causa isso? O que será que faz nós nos ausentarmos ao estarmos com o outro? Eu estou sendo clara? Sim. Tem muitas possibilidades, né, para a gente ver aqui. Mas uma possibilidade é que quem está mais próximo, por incrível que pareça, também nos provoca, muitas vezes inconsciente, mais medo da intimidade, de sermos desamados, de não sermos aceitos. Porque se é num lugar, se é numa palestra, se alguém te viu, ou se é às vezes no trabalho, é incômodo, mas dentro de casa, na família, isso pesa mais. E muitas vezes nós fugimos pelo medo. Então, fica um corpo, mas ele fica oco porque nossa alma, ela sai e vai para um outro lugar. Eu tenho exercitado muito isso na minha vida, a presença. E é algo que traz benefícios impressionantes. E vira e volta, eu digo, ai, como
eu gostaria de, quando meu filho era pequeno, eu ter tido essa capacidade de estar presente mais tempo. O quanto eu saía. E em nenhum momento eu tinha consciência disso, de que eu estava saindo. E ainda hoje, às vezes conversando com as pessoas, tem algumas pessoas que se orgulham de dizer, eu penso muito, vou para outro lugar e fico lá e tal. E se ausenta. Mas se ausenta sobretudo de si. É claro que é da relação, mas é sobretudo de estar vivendo algo que está ali. Então, dialogar com a ação espiritual pede presença. Pede nós sentirmos nossos pés pisando. O aqui e agora. O aqui e o agora. Pede que não somos mesmo iluminados ainda, pelo menos, que a gente possa perceber o quanto nós somos arrastados pelos nossos pensamentos e que nós possamos retornar conscientemente para estarmos no aqui e agora. Inclusive, se vocês perceberem, tem um cansaço muito grande essa saída do corpo. Esse movimento de entrada e saída do corpo, ele é exaustivo. Porque essa desconexão provoca algo de muito cansaço. Se vocês ainda não perceberam, comecem a perceber. É como se aparentemente, estando num lugar e saindo, estando numa interação e saindo, nós pudéssemos descansar. É um engano. Nós nos cansamos. Porque tem um esforço da saída. E isso é quase imperceptível, porque isso é um fenômeno social que nós vivemos, de sair do corpo. Nós saímos. Eu acho interessante, viu, que mesmo na universidade, as pessoas, os trabalhos que são feitos na terceira pessoa. Vocês já observaram isso? Disse, faz-se. Você está escrevendo. Você está escrevendo, mas você tem que sair de si para escrever. É um fenômeno. E é um fenômeno de separação que exaure. É exaustivo. Porque nos tira da nossa integridade, nos tira da nossa inteireza. Consome energia. Consome energia. Então, fala mais alto. Diz para esse corpo que ele não é nada. Pois é. Então, para dialogar, condição fundamental, estar presente. Estando presente, eu posso reconhecer o que está acontecendo comigo e eu posso reconhecer a existência do outro, mesmo que esse outro seja muito diferente de mim. Então, isso é uma ação espiritual. É uma ação ampliadora para a paz. Nós nos encorajarmos. Raimundo estava falando de agir pelo coração, né? E eu lembrei novamente, né, que a coragem é agir, o agir do coração. A raiz da palavra coragem é agem e cora. Né? Vocês já devem conhecer isso, vale a pena. Coragem. É o agir do coração. Então, precisamos de coragem para estarmos encarnados, porque somos encarnados. Para unirmos corpo e mente, razão, emoção. Essa subjetividade do espírito tem uma objetividade na prática. A ação, a minha ação do dia a dia, na relação com o outro, na relação comigo mesmo, eu preciso decidir se eu quero transformar isso numa ação espiritual. Alinhar isso com os princípios. Tornar meus princípios de vida claros e alinhar isso com os meus princípios. É uma jornada? É. Precisa ter uma decisão.
Aqui são as bolinhas. Vocês decidindo se vêm para a palestra. Então, voltando um pouquinho sobre as nossas bolhas, né? As nossas bolhas, novamente, elas têm a ver com nossas histórias. O nosso comportamento é influenciado e até ditado por questões que vêm muito antes de nós chegarmos ao mundo. Isso é um outro tipo de consciência. E nossas bolhas de pensamento, elas são um material importante de desvendar essas crenças. Essas bolhas de pensamento que eu tenho e que são tão íntimas, que só eu tenho acesso, eu digo que é o que existe de mais íntimo. Ninguém vai ter acesso às suas bolhas. Você está aqui numa situação, está na frente da outra pessoa, e só você acessa as suas bolhas. Elas têm a ver com suas histórias, com sua ancestralidade. Só que nós pegamos essas bolhas como sendo verdades. E a única verdade, esse é o ponto. E mais, mesmo que ela seja incômoda, nós vamos fazer qualquer coisa para provar que elas são verdades. Sobretudo nas situações conflituosas. Nas situações em que nós lemos como sendo ameaçadoras. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, nós tendemos a considerar que nossas bolhas, que são nossas crenças, são a verdade. A verdade é óbvia. As bolhas não são as crenças. São crenças. São crenças, mas não são as nossas crenças, né? São também suas crenças. Também suas crenças. São crenças sociais, são crenças que você já traz e são crenças que você incorpora como parte da sua identidade. A gente ainda diz, eu sou assim. E me agarro a isso como sendo a única verdade. E nós acreditamos que nossas crenças ainda se baseiam em dados reais. E nós consideramos que os dados que nós selecionamos para ver são dados reais. Então, aqui e agora, que dados vocês pegam e selecionam? Aqui e agora, o que é que vocês estão selecionando? Vocês podem selecionar uma frase que eu estou dizendo, ou vocês podem selecionar um gesto, ou vocês podem selecionar algo do seu vizinho, ou um fenômeno, ou da natureza, ou o vento, mas vocês estão sempre selecionando algo. O ponto é que eu tenho milhares de possibilidades de selecionar, aprender impressões sensoriais. Como ser humano, eu tenho uma capacidade imensa. Aliás, o americano adora isso, né? Tem uma pesquisa que diz que nós somos capazes de aprender 10.000 impressões sensoriais por segundo. Sabe lá o que é isso? Ou seja, temos capacidade, como ser humano, de chegar aqui, percebermos o brilho dali, daquela palmeira, a cor verde, a textura, o cheiro, o gosto, a temperatura, o que você imaginar. 10.000 por segundo. Só que nós nos fixamos em algumas. Pensamos inconscientemente, a maior parte do tempo, pensamos isso, nos fixamos e tendemos a tomar como verdade. Ou seja, quando eu chego num lugar, quando eu estou interagindo com alguém, eu tenho um processo de escolha inconsciente de me fixar em alguns dados que eu seleciono, também inconscientemente. Agora, eu posso fazer isso de uma forma consciente.
Quando eu percebo que eu seleciono algo, e esse algo novamente tem a ver comigo, tem a ver com minha história, tem a ver com o que está acontecendo naquele momento e com o que aconteceu para trás. Eu preciso saber que eu seleciono esse dado. Então pensem vocês numa situação de conflito. O que a gente seleciona? Quando você está junto de alguém que você está numa situação mais tensa, o que é que você seleciona dessa interação? E como você pode tornar isso consciente de que você está selecionando algo? Normalmente você seleciona aquilo que confirma o que você acha. Perfeito. Inês está dizendo, normalmente você seleciona aquilo que confirma, que vai confirmar algo que você já selecionou anteriormente. A sua verdade. A sua verdade. Os dados vão seguir para você confirmar, porque aquilo faz parte do seu processo identitário. Mesmo que seja algo que lhe cause desconforto. Esse é o ponto. Então, dialogar é a possibilidade de nós ampliarmos nossa percepção, a nossa presença. Porque na presença, essas possibilidades de me fixar em algo e tomar aquilo como verdade, elas se diluem. Porque eu vou interagir a partir do que está acontecendo ali. Você amplia. Eu amplio a possibilidade de ação. Por isso, o diálogo é uma ação espiritual. Se amplia e restringe, né? Eu restringo as você crenças. restringe o universo para ampliar esse próprio universo. Restringe que universo? Não, o universo do diálogo, da possibilidade do que está acontecendo. É uma ampliação e é uma restrição. É uma restrição das crenças como verdade, isso. Para poder ampliar as possibilidades de interação. De você interagir a partir do que está acontecendo e da presença. Eu gostaria que vocês fizessem só o exercício final agora, que é assim. Você vai levantar cuidadosamente, procurar alguém desconhecido, você nunca viu. Você vai parar na frente dessa pessoa, sair do automatismo, porque esse movimento de estar fora do corpo nos leva a um automatismo, a gente deixa de perceber. Então você vai parar na frente da pessoa, dar uma respirada, você vai olhar para a pessoa e você vai simplesmente deixar algo sair e você vai dizer para a pessoa: eu vejo em você, por exemplo, serenidade. Só isso. Você vai dizer uma qualidade para essa pessoa. Uma pessoa desconhecida que você nunca viu. Mas saia do automatismo, por favor. Levante delicadamente. Vão seguindo minhas orientações, por favor. Procure alguém desconhecido. Alguém que você nunca viu. Respire, saia do automatismo, saia da conversa só. Depois vocês conversam. Respire, pare um pouquinho. Respire, pare um pouquinho. Saia do automatismo. Respire, saia um pouco. Perceba o que é que acontece na presença dessa pessoa, sem falar ainda. Perceba. A partir da percepção, aí você diz: eu vejo em você, e diz algo que você vê da pessoa. Só isso, uma qualidade. Respire. Sem conversar. É a qualidade só. Aí você recebe, saia do automatismo. Receba primeiro, para depois dizer para outra pessoa. Saia do automatismo. Aí diz, recebe e diz para outra pessoa: eu vejo você. Agora a gente vai fazer um círculo aqui fora, só pra gente se olhar, todo mundo, pra gente encerrar.